A segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo nos traz ensinamentos muito importantes. Timóteo era um jovem a qual Paulo confiava para continuar o seu ministério, e ele lhe guia e lhe exorta a pregar a palavra independente da situação do mundo, pois a chama do dom de Deus precisava continuar acesa. Paulo deixa claro a Timóteo como seriam os últimos tempos. Em 2 Timóteo 3:5 diz: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Na minha visão, não tem outro versículo que descreve tão bem a situação do mundo em que vivemos. Há tantas pessoas se entregando às paixões desse mundo e, por isso, se tornando inimigos de Deus. Pessoas até mesmo que distorcem a palavra de Deus e criam um Deus na mente deles de acordo com aquilo que vivem. E isso também é dito por Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mas Paulo não somente declara o que viria a acontecer. Paulo deixa claro a missão de Timóteo em meio a tudo isso. E essa também é a nossa missão. Em 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7 diz: Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha a chama viva do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós somos os responsáveis por não deixar a chama do Espírito Santo se apagar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Jesus é a nossa força, Ele nos ajudará a suportar as aflições desse mundo. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13 diz: Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nós precisamos morrer para nós mesmos para viver para Cristo. Precisamos perseverar até o dia em que Ele voltará para nos buscar. Precisamos permanecer fiéis, mas mesmo nos dias em que a nossa fé falhar ou tardar, Ele permanecerá fiel para sempre e sempre nos receberá de volta. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz que todos os que seguem a Cristo serão perseguidos. Mas logo no capítulo 4, ele diz o que devemos fazer. Em 2 Timóteo 4:5 diz: Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E principalmente, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 2, Paulo reforça a maior missão que Jesus nos deixou antes de subir aos céus. Ele diz: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.